A pedido da inscrita e membro do canal Magdala, vou olhar com vocês as principais informações do Mercado Livre, uma gigante do comércio eletrônico mundial. Se você é inscrito no canal e quer dar uma moral mais aqui pro amigo, clica aí no botão e seja membro. Então, sem enrolação, vamos dar uma olhada nas principais informações do Mercado Livre, tomando como base o que está disponível aqui no site Investidor 10. Eu acho que ele esquematizou aqui bem as informações, fica mais didático para abordar no vídeo. Então, o Mercado Livre, meus amigos, é o maior ecossistema de comércio online da América Latina, estando presente nos principais países da região. Segundo informações do próprio site do Mercado Livre, ela está presente aqui em 18 países, dentre os quais Argentina, Brasil, México, Colômbia, Chile, Venezuela e Peru. E em muito desse mercado, ela é a líder. Então, quem investe em outras empresas do varejo, do comércio eletrônico, como por exemplo Magazine Luiza, Via e Americanas, tem que levar em consideração que um dos principais concorrentes do setor aqui é justamente o Mercado Livre. Ainda temos a Amazon, com certeza. E qual a importância da América Latina, meus amigos? É a população. A população estimada aqui é de 650 milhões de pessoas. Qual a importância disso? Potencial mercado consumidor. Por isso que a estratégia do Mercado Livre foi justamente se expandir e se consolidar aqui na América Latina. E quando falamos de ecossistema, é porque ela não é apenas uma empresa que atua com o comércio eletrônico. Ela criou aqui uma ampla área de atuação. Temos, por exemplo, os serviços de marketplace, onde ela aluga a sua plataforma para venda de terceiros. Basicamente, essa é a sua maior fonte de receitas. De acordo aqui com o Investidor 10, ainda temos os serviços, a plataforma de pagamento, Mercado Pago, serviço de logística, a parte de venda de anúncios, o Mercado Livre ADS, AdSense, e também o serviço de classificados do Mercado Livre. Tudo isso aqui forma o ecossistema do Mercado Livre e cada uma é uma área que a companhia diversifica para diversificar sua fonte de receita também. E em relação ao Mercado Livre, meus amigos, a empresa, ela com essa ampla área de atuação, consegue potencializar significativamente a venda dos seus parceiros, que é onde está a sua principal fonte de receita. O Mercado Livre, ele foi criado em 99, aqui por Marcos Galperin, que foi o cofundador da empresa. Ele concluiu seu MBA na Escola de Negócios de Stanford. E aqui a versão brasileira chegou ao ar também em 99 e as operações foram iniciadas lá na Argentina. E logo de início já conseguiu aqui o aporte de grupos financeiros importantes, como o JP Morgan e a Goldman Sachs. E aqui em relação a outras informações que eu considero importante é o tamanho da empresa. Ela está listada na bolsa de Nasdaq com o ticker MELI. E aqui no Brasil, as suas BDRs são a MELI 34. E a Nasdaq, ela lista as empresas segmentadas como empresas de tecnologia, mas na parte de setor aqui do Mercado Livre, ela entra como serviços e também como varejo, mas também tem aquele setor muito grande também de tecnologia, com certeza. E o faturamento da companhia nos últimos 12 meses foi de quase 9 bilhões de dólares, contando aqui com mais de 9.700 funcionários e um valor de mercado de quase 44 bilhões de dólares. E o seu patrimônio líquido está aqui em quase 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Aí quando vamos aqui, ó, para, por exemplo, crescimento do patrimônio, ó, receitas, o que nós temos que observar? É uma empresa de crescimento, então ela vai focar no aumento de sua presença geográfica, na diversificação das suas fontes de receitas. E agora, do ano de 2019 para frente, ela teve um grande crescimento de receita. Então, quando você vai analisar, por exemplo, lucro, parte de resultado operacional, o lucro acaba sendo secundário, porque ela é uma empresa que
só começou a dar um lucro mais consistente depois de alguns anos de atividades. Mesmo assim, se der prejuízo, é normal, porque as margens do setor de varejo são margens, assim, apertadas. Então dá lucro no ano, dá prejuízo no outro. Você não vai esperar aqui ver lucros consistentes ano após ano. Mas aqui desde, deixa eu ver, 2019 deu prejuízo, mas 2020 para cá voltou a ser lucrativa. E em relação a margens, ó, margem líquida, ela variou aqui. Margem líquida é o quanto de receita sobra de lucro, certo? Entre 2018 e 2022, os últimos 12 meses, a margem líquida varia ali entre 5,5%, foi o máximo, e agora nos últimos 12 meses está em 3%. O que significa? Que ela consegue transformar de sua receita 3% em lucro líquido. E o EBITDA, resultado operacional, cresceu bastante, atingindo aqui quase 900 milhões de dólares nos últimos 12 meses. E lá em 2018, só para vocês verem a melhoria, como cresceu nos últimos anos, estava lá em 55 milhões, um crescimento aqui muito forte. E a receita, só para vocês terem ideia, no mesmo ano de 2018, ela atingiu ali 2 bilhões 130 milhões de dólares. E agora está aqui nos quase 9 bilhões de dólares. Muito bom, é uma empresa de crescimento. Então, toda e qualquer empresa de crescimento, o que nós temos que levar em consideração agora, meus amigos? Cenário de juros altos e inflação alta. Atualmente, lá nos Estados Unidos, os juros anuais estão oscilando entre 2,25% e 2,5% ao ano, o que para eles é um juros muito elevado. Por que esses juros estão tão altos? Por causa da inflação, os Estados Unidos estão lutando contra a maior inflação dos últimos 40 anos. Então, para combater essa inflação, que é uma inflação de demanda, ao mesmo tempo que ajuda a aquecer o mercado, ajuda com a receita, lucro de empresas, por exemplo, como a do Mercado Livre, acaba por gerar uma inflação devido à economia estar muito aquecida. A renda da população está muito alta. Essa é a famosa inflação de demanda. Tem inflação de custos lá também? Com certeza. Mas a inflação dos Estados Unidos é principalmente uma inflação de demanda. Ao contrário da nossa inflação, que é principalmente uma inflação de custos. Tanto que foi só cortar os custos de alguns serviços controlados, como por exemplo parte de telecomunicações, energia elétrica, combustíveis, que a nossa inflação já deu sinais de baixa. Nos Estados Unidos, eles não têm como fazer isso. Essa é a grande questão. Mas esse cenário, ele coloca mais incertezas aqui nos papéis do Mercado Livre e das demais empresas de crescimento. É só você ver aqui que Mercado Livre está com uma grande desvalorização nos últimos tempos. Apesar de estar melhorando em praticamente todos os indicadores, vejam só, por exemplo, a evolução do patrimônio líquido é justamente isso que nós queremos numa empresa do setor de varejo. Na verdade, nós queremos isso em qualquer empresa. Patrimônio líquido crescente. Deu uma pequena recuada em relação a 2021, mas nada demais. E se você for olhar no balanço patrimonial, o que chama a atenção é que justamente a empresa ela tem muitos ativos, mas também tem um passivo considerável. Então, para uma empresa desse tamanho todo, o seu patrimônio líquido acaba não sendo tão alto, mas melhorou muito aqui em relação a alguns anos. Deu uma queda em relação a 2019. Ó. 2019, o seu patrimônio líquido estava lá por volta de 2 bilhões. E é uma das coisas a se observar também nessas empresas de crescimento. Em relação a indicadores, os indicadores deram uma melhorada também. Mesmo assim, tem indicadores bem esticados, PL de 185, P sobre VP de 27. Mas aqui, se você for olhar por isso, ó, uma empresa com margem líquida de 2,6, você nunca vai investir, né, nessas empresas. Por quê? Porque elas são empresas que naturalmente já têm esses PL esticados. Isso aqui faz parte do setor de varejo em si. Isso aí é normal. Mas vejo que o PL já deu uma melhorada muito boa. Já que até 2019 o PL estava negativo aqui. O que significa? Significa que a empresa estava dando prejuízo. E agora em 2020 o PL estava lá em 2.362. Então o PL de 185 está muito melhor do que em relação já chegou a estar. Assim como o P sobre VP. P sobre VP lá em 2020 estava em 50 e agora está em 27. E em 2019 o P sobre VP de 13. Então mostra aqui
Foi um ano à parte, atípico. O preço sobre VP da companhia nos últimos anos por volta dos 40, nessa faixa. E aqui outro ponto importante, nunca pagou dividendos, quer dizer, em 2018, 2010, 2017 tem os dividendos aqui bem baixinho, percentual, então deve ter pagado alguma mixariazinha aí. E em relação à rentabilidade, as ações no ano, elas estão aqui eu vou olhar as BDRs, né? Estão com uma queda de 40%. E em relação ao topo, que bateram aqui, ó, R$ 92,44, caindo 60 e já chegaram a estar com uma queda de 72. Então, na minha opinião, vale a pena sim investir nas ações do Mercado Livre, mas naquele percentual menor, percentual típico de empresas de crescimento. Você tem aqui uma carteira e nessa carteira você vai fazer as suas divisões, né? Os maiores percentuais. Coloca nas empresas que você acredita mais, que já são sólidas, já pagam dividendos, são empresas consolidadas. E nesse Mercado Livre, por exemplo, você bota lá um percentual menor. Até porque você pode botar assim, vou botar um pouquinho de Mercado Livre, ou botar um pouquinho da Amazon, e aqui eu vou botar um pouquinho, sei lá, Via, Magazine Luiza, você que sabe. Você não sabe qual dessas vai ter a melhor valorização, porque o que o cara quer, na verdade, é valorização das ações, né? Agora, qual a questão? Saber que essas empresas são empresas com margens pequenas, são empresas que atuam no mercado bem concorrido, certo? Então, sempre lembrar de diversificar até entre elas mesmo. Acho que escolher apenas uma ação desse setor também não seria uma boa opção, não. Acho bom botar aqui pelo menos duas: Amazon e Mercado Livre, Amazon e Americanas, Amazon e Magazine Luiza, a depender da opinião de cada um, né? Afinal, o importante é você formar a sua carteira a partir de suas convicções.